Fala pessoal, vamos fazer uma análise do Bitcoin, mostrar como a notícia tem influenciado nos últimos dias e quais os fundamentos por trás do preço do Bitcoin e o que esperar do Bitcoin daqui para frente. Então a Amazon anunciou que aceitaria Bitcoin, Ethereum e Cardano como meio de pagamento até o fim do ano e com certeza essa notícia acabou empurrando o preço do Bitcoin para cima. Porém, não foi somente isso que ocasionou a alta repentina de ontem, né? Também ocorreu o short squeeze. O que é isso? Tinha muitas pessoas vendidas no Bitcoin e com essa alta devido à notícia, eles acabaram tendo que liquidar suas posições. Aqueles que estavam comprados tiveram que comprar Bitcoin, o que acabou empurrando o preço ainda mais para cima. Como podemos ver aqui, o Bitcoin chegou a bater 65 mil dólares, caiu aqui até os 29 mil, né? Chegou aqui na retração de 61,8% de Fibonacci, formou uma consolidação, então veio numa tendência de baixa, formou uma bandeira de alta, ocorreu um rompimento 4 dias atrás, e aí veio a notícia que empurrou o Bitcoin até próximos 40 mil dólares. Né? Um ponto interessante aqui é que os strikes das opções, tanto de compra quanto de venda, estão fora, né, da zona de consolidação, do preço de consolidação, o que acaba trazendo uma menor volatilidade de curto prazo, né, ocasionando menos aí, essas liquidação de posições. Outro ponto interessante aqui é que a margem dos contratos futuros, né, ela vem crescendo, ou seja, os contratos futuros estão cada vez menos alavancados, né? Isso acaba trazendo uma solidez, né, para o preço do Bitcoin, para a sua estrutura de preço. Então, quando o Bitcoin tomar uma tendência aí, ele tende a ser uma tendência de preço mais sólida. Outro ponto bacana aqui a se olhar nesse gráfico aqui, quando está em verde, significa que os contratos futuros têm mais pessoas compradas e quando está em vermelho, mais pessoas vendidas, né? Então, como podemos ver, ainda tem mais vendidos no Bitcoin, certo? E olhando esse outro gráfico aqui, né, fazendo um resumo básico, quando ele está acima de 1 significa que os detentores das posições estão com lucro e quando está abaixo de 1 estão com prejuízo. E aqui é o gráfico dos shorts, né, aqueles que estão vendidos. Podemos ver que os vendidos ainda estão com prejuízo, né? Está aqui próximo do 0,6. Então, muito provavelmente, se o preço continuar a subir, eles vão ter que liquidar as suas posições, o que favoreceria aí para uma alta do Bitcoin. Um ponto aqui que traz uma cautela é que o preço médio dos comprados do Bitcoin está em 19.300 dólares e o fechamento do preço semanal foi em 35.400, certo? Então, significa que tem um lucro não realizado aí de 83% do preço médio, né? Então, se os detentores desses Bitcoin não estiverem otimistas com longo prazo, eles podem estar realizando seu lucro aí, o que pode estar fazendo uma pressão negativa para o preço do Bitcoin. Um outro ponto que traz um alerta é que a Amazon negou os rumores, né, de que vai aceitar o Bitcoin como meio de pagamento, mas eles falaram que estão estudando as possibilidades, né, e como isso poderia influenciar tanto para seus clientes quanto para a empresa. Né? Então, um ponto de alerta aí. Outro ponto interessante a se analisar, esse gráfico aqui ele traz o volume de negociação das vendas, né, daquelas carteiras de longo prazo, dos holders. Podemos ver aqui que nesse gráfico, o Bitcoin subiu bastante seu preço e aí começou a cair, os holders começaram a se desfazer dos Bitcoins, né? Então isso influenciou para uma tendência de baixa de um maior prazo aí. E podemos ver aqui que no atual momento os holders estão bem monótonos aí, estão mantendo suas posições, o volume está bem baixo. Esse gráfico aqui traz um pouco de otimismo, né? Podemos ver aqui que as carteiras estão mais recebendo Bitcoins do que enviando em si, então significa aí que os investidores estão otimistas, né? Este outro gráfico aqui confirma a informação anterior. Podemos ver aqui que as carteiras de longo prazo, né, elas detêm aí cerca de 75%, né, do total de Bitcoins, né? Então os investidores de longo prazo estão otimistas aí e esse número vem crescendo. Normalmente quando ele ultrapassa 65%, o mercado vem seguido de um movimento de alta. Outro ponto aqui que confirma também a hipótese é que aqui as moedas mais ilíquidas, aquelas que são menos negociadas, como podemos ver aqui na baixa, elas foram vendidas e agora voltou a ser acumuladas, né? Então estão acumulando Bitcoin. Porém, um outro ponto que ainda traz uma cautela para o otimismo de alta é que o volume de negociação vem caindo bastante e ainda está muito baixo, né? Então, normalmente, para confirmar uma tendência de alta, é necessário sim um aumento no volume de negociação e, como podemos ver, o volume ainda é bem baixo. Outro ponto importante para a gente olhar é que os mineradores de Bitcoin, né,
aqueles que confirmam as transações e recebem Bitcoin para fazer este serviço, estão acumulando, né? Então podemos ver que na queda eles começaram a vender, se desfazer de seus Bitcoins que recebiam e agora eles estão acumulando Bitcoin. Então para o curto prazo, provavelmente teremos um movimento aí de consolidação entre os 30 e os 40 mil dólares, certo? Porém, a visão de longo prazo é sim de otimismo, né? O Bitcoin vem formando aí uma estrutura sólida de preço, né? Vem trazendo fundamentos que confirmam esse movimento de alta, porém ainda faltam algumas confirmações necessárias para que a gente venha ter um movimento forte de alta, né? E agora eu queria mostrar como a gente pode estar rentabilizando o nosso capital mesmo nessa consolidação. Eu queria mostrar esse site aqui, que é de uma corretora descentralizada, uma das maiores do mundo, a Uniswap, né? E nela há essa possibilidade de você fornecer liquidez numa pool, né? O que seria isso? Você colocaria um par de moedas, né? Um exemplo aqui temos o USDC, que é uma stablecoin, uma moeda pareada ao dólar, ou seja, o valor dela é equivalente a $1, e o Ethereum, né? Que é a segunda maior criptomoeda do mundo. E aqui é a taxa de negociação onde vai ocorrer dentro dessa pool. Então, cada movimentação que for feita nessa pool de liquidez vai ser cobrada uma taxa de 0,3% que será distribuída para aquelas pessoas que vão fornecer liquidez. Ou seja, quando alguém for comprar ou vender, você está fornecendo liquidez para que ele realize aquela operação. Então, abri a calculadora aqui, né? Já que essa remuneração ela varia de acordo com o volume de transação. Então, vamos fazer aqui qual seria a rentabilidade, né? De acordo com esse volume aqui dos últimos 7 dias. Né? Então, vamos pegar aqui 828,660 milhões, né? Dividido vezes 0,003, que é a taxa cobrada na pool de liquidez. Né? Então temos um valor aqui de 2.485.000, certo? Dividindo esse valor pelo valor total, né, da pool de liquidez, o total value locked, temos o resultado aí de 0,08 vezes 100 para saber a porcentagem. Então uma remuneração aí de 0,8% a cada 7 dias. Multiplicando isso por 52, que são a quantidade de semanas que temos no ano, temos um valor total de 44%, ou seja, né, a sua rentabilidade anualizada será de 44%, uma boa rentabilidade. Se você já achou uma boa rentabilidade, agora eu vou te mostrar como você pode fazer isso de maneira ainda mais eficiente, certo? Isso aqui é uma maneira de você fazer um fornecimento de liquidez inteligente. Então você vai selecionar um range de preço. Aqui eu selecionei os $1.900 até os 2.500, que como seria os 30 mil e os 40 mil dólares do Bitcoin, como a gente está esperando uma tendência de consolidação. E um fornecimento de liquidez dessa maneira aqui, né, seria como se você fornecesse liquidez de maneira alavancada. Ou seja, se o preço cair para cá, você não fornecerá liquidez, né, e nem se ele ultrapassar aí os 2.500 dólares. Então você estaria concentrando todo o seu capital para fornecer liquidez somente nesses preços, o que te traria uma rentabilidade ainda maior. Caso o Ethereum continue trabalhando neste preço, né, eu fiz o cálculo que ele é um pouco complexo, essa rentabilidade estaria ultrapassando aí os 120% anualizada. Né? Então, mesmo na lateralização, quem conhece o mundo de DeFi, das finanças descentralizadas, pode rentabilizar o capital bem acima da média do mercado. Né? Uma coisa que a gente não consegue ver nos mercados tradicionais. Porém, no mundo das criptomoedas e das finanças descentralizadas é possível. Então, essa é a análise aí e uma oportunidade que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um alô aí pra gente. Valeu!